Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conversas Sistêmicas, um espaço onde as histórias ganham voz, onde olhamos para as nossas raízes, para os padrões e emoções com mais consciência e humanidade. Eu sou Ana Carvalho, historiadora de famílias, biógrafa e escritora, e hoje nós vamos entrar numa conversa profunda, sensível e necessária. Nossa convidada é Maria Lenice de Oliveira Sá, educadora e autora do livro Triste Sina, Triste Cena, um romance inspirado em uma história real, marcado pelo silêncio e pela dor, mas também pelo autoconhecimento e libertação. Nesse livro, acompanhamos a trajetória de Catarina, uma mulher que desde a infância aprende a silenciar sua própria voz, vivendo sob expectativas familiares, relações de controle e violência emocional. Mas essa não é apenas a história de Catarina, é de alguma forma a história de muitas mulheres. Lenice, seja muito bem-vinda ao Conversas Sistêmicas. Muito obrigada pelo convite, Ana Paula. Antes de começar, eu preciso dizer que Lenice é uma amiga muito querida de muitos anos, quase 20 anos, né, Lenice? A gente conviveu profissionalmente em Minas Gerais e, por obra do destino, nos reencontramos em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. No ano passado, ela me fez um convite muito especial, escrever o prefácio do primeiro livro dela. Então, Lenice, é uma alegria enorme estar aqui, vivendo com você esse momento tão importante. Então, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho e nos contando como surgiu a ideia desse livro. Então, meu nome é Maria Lenice. Eu fico muito feliz, Ana Paula, por esta porta, por Deus ter aberto essa porta para a gente falar desse tema tão sério. Esse é o meu primeiro livro e ele surgiu através de uma escuta longa, né, ao longo da minha trajetória profissional, que era nas escolas, onde eu ouvi muitas mães, né, e profissionais da escola também. E ele surgiu, o livro, para dar mais vida e forma ao curta-metragem que eu participei através da Vale do Rio Doce, um concurso que teve entre as cidades que perpassam a linha do trem de Espírito Santo a Minas Gerais. A história foi selecionada e, através deste curta, que são 12 minutos, eu quis escrever depois o livro para a história ficar completa, para entender melhor. Você recebeu a proposta, né? Inclusive, o livro está aqui na tela. O livro é da editora Apres, né? E foi a oportunidade que você teve, então, de aprofundar essa história que já foi um sucesso lá no curta, né? Justamente. Mas conta pra gente. A ideia dessa história, né? Ela surgiu de um encontro que você teve com uma mulher em Minas, né? Numa cidade mineira. Naquele momento, quando você conheceu aquela mulher, o que te atravessou? Eu quis contar essa história porque ela é uma de muitas mulheres que, ao longo da vida, passam por um tormento dessa natureza e a gente não percebe. Sem perceber, né? A Catarina, que é a personagem principal dessa história, ela cresce num ambiente onde o amor e o controle se misturam, né? Então, desde ali da infância mesmo, na criação com os pais, ela tem essas as primeiras formas, né, de amar que ela aprende é através desse controle do pai e da mãe. E como que isso molda a nossa forma de ser, Lenice? O que você acha? Você que já lidou com tantos alunos, né, tantas famílias diferentes, você acha que a família realmente tem um papel principal? A família tem um papel fundamental. Essas mulheres, elas foram criadas acreditando que precisavam obedecer e servir. Não tinha protagonismo, né? A mulher não escolhe isso conscientemente. Ela aprende desde cedo. E depois, Ana Paula, sem perceber, ela apenas muda de cenário. Ela sai do controle dos pais e vai para o controle do marido. Tem uma frase que eu costumo falar muito, assim, né,
nos meus atendimentos, nas palestras, que respeito não é obediência, né? Muitas vezes as pessoas confundem o respeito com obediência. Você deve respeitar seus pais, mas não necessariamente se submeter a tudo, principalmente na vida adulta, né? A tudo que eles querem, do jeito que querem. Essa autonomia é fundamental para que depois, nas próximas relações que vêm, seja de trabalho ou seja amorosa, né? Você saiba quem você é, o que você veio fazer, como se colocar, né? Mas muitas vezes a escolha desse parceiro amoroso também não é consciente, né? Existe uma história aí silenciosa que faz a gente buscar os padrões. Na verdade, as pessoas não costumam escolher o que é saudável, né? Escolhe o que é familiar, o que é cultural, né? O marido trabalha, ele é um bom profissional, ele é respeitado, então esse é o parceiro ideal. Ele é respeitado ali na cidade, na comunidade, é exemplo para muita gente e bom trabalhador, ponto. Então, de repente, essa é a minha escolha. Agora, se o amor for vivido em silêncio, medo ou submissão, isso se torna referência interna. E muitas vezes a mulher só percebe isso depois de muitos anos, depois que ela já está vivendo e costuma não ver saída. Assim como muitas mulheres, né, a Catarina deposita no amor a esperança da liberdade. Então, ali no início do livro, ela já se sente tolhida pelos pais, né, de não poder sair com os amigos, de ter os momentos de liberdade dela. E ela acredita que com o casamento, né, ela vai viver uma nova forma de vida, mas a realidade aponta para um aprisionamento. É verdade. Culturalmente, a mulher acredita que o amor vai salvar. Ela vai sair daquela dependência emocional. Ela vai viver uma vida melhor. Só que quando essa mulher não tem acesso à sua própria voz, né? Ela não consegue gritar o que ela está sentindo, né? Gritar entre aspas, né? Aí ela se encontra bastante aprisionada. É o amor romântico como uma armadilha emocional. E elas vão aguardando a mudança, só que essa mudança ela não acontece e ela acredita que se mudar vai salvar a relação, mas isso, infelizmente, na maioria das vezes, não acontece. Lenice, no livro, a violência não começa de forma explícita, né? Ela vai chegando de uma maneira quase imperceptível. Por que é difícil reconhecer isso no início? Porque ela não chega como violência, ela chega como cuidado, né? Eu estou fazendo isso porque eu amo você, porque eu gosto de você, porque eu estou cuidando de você. Ela chega dessa forma e a mulher acredita nisso por um certo tempo, até que aquilo começa a incomodá-la, né? No início, tudo é justificado. A violência psicológica ela tem uma característica muito clara. Ela vai escalonando degrau a degrau, né? E quando a mulher percebe, muitas vezes ela já está emocionalmente presa. E existe uma linha muito tênue, né, entre o cuidado e o controle. Como que a mulher pode começar a perceber essa diferença no relacionamento? O cuidado, ele respeita quem você é. O controle te reduz, te diminui, não te dá voz e vez. Não te dá voz e vez, né? Tudo que tira sua voz, sua autonomia e sua liberdade não é amor, é controle. E isso o casal precisa fazer unidos, um com o outro, né? Vamos melhorando a nossa vida, vamos melhorando o nosso relacionamento, vamos ter as nossas conversas difíceis, vamos achar novos caminhos, mas os dois, né? Não é um dizendo o que o outro deve fazer para que a relação melhore, mas os dois juntos num crescimento contínuo. Sim, como diria Bert Hellinger, né? Onde há medo, não há amor. Lenice, no início ali do livro e até
né, os contatos que a gente teve com as pessoas que já leram, o silêncio da Catarina incomoda, porque parece que ela não toma, né, uma atitude assim, mas ao mesmo tempo é um silêncio de quem observa, né? E esse silêncio não é de fraqueza, é de força. De uma força muito bonita. Então, existe um momento, no livro isso aparece também, que essa mulher já sabe que ela está numa relação abusiva, mas ela ainda não consegue sair. Como que foi isso ali para Catarina? Já no início do casamento, né? Nos primeiros dias ela já percebe o comportamento dele estranho, né? Ele um pouco distante. Isso é um ponto bem delicado mesmo. A história de Catarina, ela fica bem claro isso na primeira semana de casamento, quando ela percebe a atitude de Anselmo, o olhar de Anselmo, porque o corpo fala. Às vezes não precisa a voz gritar, mas ela percebe, o corpo fala e aquela expressão masculina que constrange, ela vai ficando mais acuada. Então, nas primeiras semanas, ela já percebe isso, mas ela acredita que o Anselmo vai mudar, porque ela ama, porque ela quer que mude, porque ela torce para isso, mas ela não tem espaço para resolver essa situação, para lidar com essa situação. Ela acha que é uma fase, né? É uma fase e ela sofre e sofre calada. Sim. Sempre observando o mundo lá fora, né? Observa o mundo lá fora, com as portas e janelas trancadas, né? Mas ela já sabe como funciona o mundo lá fora. Né? E nem com os pais tem coragem de se abrir e dizer o que está acontecendo. Porque para os pais, naquela época, isso era alguma coisa comum. Já tinham cumprido o seu papel, né? Justamente. Já tinham colocado a filha para casar. Isso, era a função. Lenice, a violência psicológica presente na história, ela fica claro para o leitor, mas no convívio deles com os outros personagens, isso não fica evidente. Você acha que o olhar social ainda falta para perceber, reconhecer esse tipo de violência? Com certeza, porque essa violência, ela não deixa marcas visíveis, ela é interna, né? Ela corrói o coração e a alma de quem está vivendo isso e as pessoas não percebem. Ela destrói a percepção de quem você é, de quem você pode ser, qual que é o seu grau de... Seu valor. O seu valor, qual que é o seu protagonismo na vida, né? E quando ela percebe isso, mas ela já não confia mais na própria voz. Ela se sente reduzida, diminuída. Tem uma cena que eles vão para um aniversário da vizinha, né? E que eles parecem um casal feliz ali. Mas foi bem negociado essa... Foi bem negociado, e por isso nada é percebido socialmente. Nada é percebido. Vamos viver aparências, né? Infelizmente, Ana, no século XXI... Isso ainda acontece. Ainda tem casais de diferentes classes sociais. Sim. Que vivem de aparência. E essa violência, ela pode começar num comentário, sem maldade, num olhar, às vezes numa brincadeira, sem importância. Isso. E ela vai realmente escalonando, né? E vai diminuindo. Aí depois falta uma conversa, falta um elogio. Isso. Né? Isso é bem interessante. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Anselmo. O Anselmo é o marido da Catarina no livro. Queria saber como que você enxerga esse personagem, porque foi difícil a construção dele também, né? E por que o tipo de comportamento de homens como o Anselmo ainda são tão romantizados? Anselmo, ele não é um personagem distante. Ele está mais presente do que a gente imagina. Ele é um reflexo de uma construção cultural. O homem, ele é assim, ele precisa ser assim e ele pronto. Se apresenta socialmente dessa forma, né? Aí o ciúme, o controle, a posse, né? Que ele quer controlar o olhar da companheira,
né? Tem uma cena, Lenice, que ele chega do trabalho e aí ele pergunta do bolo, não é? Como que é essa cena? Conta pra gente. Ele fala, e aí, Catarina, cadê o bolo? Você não Você fez não fez o nada? bolo ainda? É. Eu quero tomar um café com aquele... Sabe? Ele, em nenhum momento ele pediu com carinho, saiu para o trabalho e disse para ela, Catarina, hoje eu gostaria de comer um bolo junto com você. Vamos, você pode fazer? Não, ele já chega na cobrança. E né? fica implícito, como né? como se ela fosse obrigada a adivinhar que ele queria comer aquele bolo e que o bolo tinha que estar ali no café da tarde. Fica implícito que os cuidados com a casa, com o bem-estar da família, né, é só da mulher. Só dela, Que ele saiu para trabalhar e ele tem que chegar e encontrar as coisas organizadas. É como se o serviço da casa não fosse um trabalho, né? Tipo, eu saio para trabalhar e você não faz nada. Como assim você não faz nada? Você faz tudo ali dentro de casa, a mulher que fica só dentro de casa. Ela trabalha, cuida de tudo maravilhosamente bem. E quanto mais essa mulher for valorizada, ela for elogiada, ela for tratada com carinho e respeito, melhor fica a relação, né? Quando ela não se torna uma peça invisível dentro da casa. E desconstruir essa figura do Anselmo, esse jeito do Anselmo, é uma tarefa coletiva. Você acha que alguns homens podem se reconhecer também nesse personagem? Eu acredito que sim. Talvez eles também não tenham nem noção o quanto estão fazendo mal à própria companheira. Mas se houver uma abertura para um diálogo, para uma conversa difícil, para colocar os pingos nos is, aí, de repente, ele pode repensar. Mas se ninguém nunca fala com ele, ninguém nunca falou isso para ele, talvez ele não perceba. Sim. Mas quando as coisas vão escalonando, aí não é possível, né? Lenice, a obra evidencia diferentes expressões de violência, né? Existe uma relação entre elas? Existe, infelizmente existe. A violência, ela nunca vem sozinha. Ela vem atrelada à violência emocional, violência patrimonial, violência física, violência psicológica. É a manipulação emocional. Infelizmente, isso. Você chegou a comentar, né? Tem um trecho do livro que fala sobre a violência patrimonial e a falta de autonomia financeira da Catarina, né? Em dois momentos. Num primeiro, quando o Anselmo vende a casa, né, dos seus pais, que é uma herança, e ela pergunta sobre o dinheiro e ele fala que ele já tinha cuidado de tudo. E depois, quando ele fica doente e que Catarina não consegue administrar o próprio lar e precisa aí do apoio dos seus cunhados. A gente percebe que essa mulher não foi preparada para lidar com dinheiro, né? E ela acaba dependendo de outras pessoas para cuidar da sua própria vida. Como que essa dependência também pode ser entendida como uma forma de violência? É isso, ela realmente não foi preparada. Muitas mulheres lá no passado não eram preparadas para lidar com dinheiro e até nos dias atuais, né? Mas ele pega um bem que é de Catarina, que é dos pais de Catarina, o único bem deixado por eles, e vende. E ela não tem direito de saber o valor, o que... Não tem acesso, ela não tem acesso a esse informações. dinheiro para ela comprar o que ela quer. Ele diz para ela, olha, você tem tudo que você precisa. Então, para que você quer saber por quanto que eu vendi a casa e o que eu fiz com esse dinheiro? Né? Como se ele dissesse isso para ela. Então, desde a infância, a Catarina ela foi educada para obedecer. Ela não foi educada para decidir. Escolher, né? Para escolher. E então, quando ela se vê adulta, é como se ela tivesse caído, ou literalmente, né? Ela caiu numa armadilha. Ela não tem repertório e ela acaba dependendo dele, não tem outra profissão além dos cuidados da casa, ela não tem outra profissão. E isso, por si só, já revela uma estrutura de vulnerabilidade. Né? Porque quando uma mulher ela não tem autonomia financeira ou não foi preparada para isso, ela fica suscetível a relações de controle. E o mais delicado é que isso nem sempre aparece como violência explícita.
Nem sempre aparece Sim. como violência explícita, porque tira dela, como você diz aí, a possibilidade de escolha. E no caso de Catarina, essa dependência, ela não começou no casamento. Ela foi dependente de Anselmo emocionalmente, ela sofreu as violências psicológicas de Anselmo, mas isso não começou no casamento, isso começou lá atrás, Na infância. na infância, da forma como os pais a criaram e como ela via as pessoas ao seu redor, né? Sendo criadas, né? Então, o livro mostra exatamente isso. A violência não começa no marido, com o marido. Ela começa muito antes, na forma como essa mulher foi ensinada a ver o mundo. Isso é muito triste. Muito triste. E vem aí também uma responsabilidade, né, para nós pais, a forma como estamos criando os nossos filhos, dando-lhes autonomias, responsabilidades, e também a mulher, né, pensar desde sempre, como eu vou me colocar no mundo financeiramente, né, como eu posso oferecer o meu trabalho para poder ter essa... Na verdade, Ana Paula, a mulher pensa isso porque ela não imagina, ela não sabe a força que ela tem. Porque a força que uma mulher tem, assim, ninguém trava se ela quiser seguir o seu caminho, mesmo que sozinha. E são tantos percalços, né, Lenice? Eu conheço um pouquinho da sua história. Existe um número muito grande de mulheres empreendedoras, porque a maioria delas, em determinado momento da vida, ao decidir ser mãe, ou ao casar e ter que mudar de cidade para acompanhar o marido, qualquer que seja a questão, acaba perdendo o emprego e ficando, né, nessa dependência. Mas a mulher, ela sempre encontra, né, um caminho de voltar ao mercado de trabalho e saber que aquilo dali é primordial. É porque, na verdade, o despertar, ele não é um momento único, ele é um processo, né? Quando Catarina desperta para essa situação, ela foi despertada lá no inicinho, mas é o processo que a fez seguir em frente. Tem um momento da história, Lenice, que é muito bonito, né? Que aparece a Clara, uma mulher muito diferente de Catarina. Quem é essa mulher na vida de Catarina? A Clara, ela é uma personagem fundamental na história. A Clara é uma amiga assim que Catarina admirava, que Catarina queria ser como ela, porque a Clara, ela era livre. Ela era livre, ela tinha o espírito livre, né? Tanto que o marido proibiu a Catarina de ser amiga da Clara. Outra violência, né? Ele a proibiu de ser amiga da Clara. Então, enquanto Catarina foi educada para obedecer, para se calar e para se adaptar, a Clara traz uma outra possibilidade de existência. Uma mulher que se expressa, que se posiciona e não tem medo de ser quem é. Ela não chega como alguém que salva Catarina. Não é essa pessoa que salva Catarina, mas ela desperta. Olha o poder. Através das perguntas, das reflexões, da dúvida. Ela planta perguntas, ela mostra que existe outro caminho possível. E isso é muito importante, porque o processo de libertação da Catarina não começa dentro do casamento. Ele começa quando ela entra em contato com outras referências. Mulheres. A Clara é essa referência. Ela funciona quase como uma escolha, como um espelho invertido, né? Ao olhar para a Clara, a Catarina começa a perceber tudo aquilo que ela deixou de viver, que ela deixou de existir, que ela deixou de ser. E, ao mesmo tempo, começa a perceber que ainda existe uma possibilidade de escolha, né? Então, quando a Catarina ela olha, porque num livro, né, lá na história de Catarina, ela tem uma gatinha, né, que a acompanha ao longo da vida, né? Então, a gatinha é livre, ela sai, ela volta, ela tem outros gatinhos, né? E a vida da gatinha é movimentada, a da Catarina não, é aquela vida triste, sozinha, no seu canto.
E aí, por isso que essas histórias me incomodam tanto. E aí, eu quis falar sobre essa história, né? Não sei se é um propósito de vida, o que que é, mas eu digo que eu precisava falar desse tema. E precisa de alguém, né, com esse olhar livre para poder abrir os olhos de outras mulheres. É Que bonita a verdade. sua história. Lenice, no início da história, né, a Catarina vê a Clara como uma mulher livre, uma inspiração. Mas num determinado momento do livro há uma reviravolta, né? E a Catarina percebe que a Clara também vive momentos de dor, silêncio e vergonha. E isso mostra pra gente que não há um padrão de mulheres mais vulneráveis, né, à violência. Ela atinge todas as mulheres em variadas idades, contextos sociais e até contextos financeiros. Para você, qual que é a importância dessa ajuda entre as mulheres? Essa ajuda é fundamental. A mulher precisa de outra que a escute, né? Que a apoie e que possa caminhar junto com ela, orientando talvez, né? Aí existe uma força entre as mulheres, né? A mulher, como eu disse antes, ela não imagina a força que ela tem. E elas se reconhecem na dor também, né, Lenice? Justamente. Ela se conhece na dor e também existe aquela mulher que ela não sofreu né, essas violências, mas ela tem um olhar atento e ela quer mudar essa situação, ela quer ajudar. Sim, tem uma frase famosa da escritora Maya Angelou que diz que quando uma mulher levanta, todas as outras se levantam com ela. Porque a liberdade aí, ela não vai acontecer sozinha, ela vai acontecer no processo. Né? No processo entre as mulheres que se ajudam. E aí, inspirada na Clara, eu lembrei das mulheres da minha família, porque eu tenho exemplos de mulheres livres, mesmo lá no passado, a minha avó com meu avô paterno, a minha avó com meu avô materno, a minha mãe que rompeu barreiras, né? Isso que eu ia falar, com certeza várias delas romperam, né? Várias coisas que naquela época não eram comuns. Justamente. A minha mãe que rompeu barreiras e que seguiu e nunca teve problemas com meu pai, né? Meu pai nunca impediu de deixar com que ela fizesse o que ela quisesse. Assim foi a minha trajetória, está sendo a minha trajetória. Assim é a trajetória da minha filha. Então, eu vim de um lugar de mulheres livres. Lenice, em processos como o da Catarina, o que é mais difícil? É sair da relação ou se reconstruir depois? Ana Paula, os dois processos são extremamente difíceis, né? Sair da relação envolve muita coisa, além de envolver o pessoal, né? o sentimental, a emoção, ela vai envolver questões financeiras, questões religiosas, questões familiares, né? É um passo difícil, né? É um passo extremamente difícil, né? Mas também sair da relação. É libertador, né, Lenice? Agora, reconstruir depois também é difícil porque a mulher se sente sozinha, se sente abandonada. Ela não sente assim porque ela quer se sentir assim. É porque ela às vezes não consegue sair dessa situação. É um recomeçar, né? É um reconhecer-se ali. Então, os dois são muito difíceis. Então, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que escutar mesmo o coração, ela tem que ouvir a voz que vem de dentro, essa voz libertadora que vem de dentro, e ela buscar uma solução. Ela tem um apoio coletivo, ela não consegue sozinha, ela precisa desse apoio coletivo, tanto familiar como de amigos, de pessoas da rede, que conhece, né? de uma rede de apoio. Ela precisa participar de uma rede de apoio também, para ela dar seguimento na sua vida. Na história, assim, no início de cada capítulo, né, você escolheu músicas
para iniciar, para apresentar esses capítulos, né? Por exemplo, no capítulo 2 tem uma música do Erasmo Carlos, né, que diz: você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. O quanto a nossa cultura ainda sustenta ideias de amor ligadas à posse, ao controle e à anulação. Um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu, é uma frase bem polêmica, famosa. né? Bem famosa, porque assim, o próprio homem não está se valorizando, né? Mesmo que seja eu. Uhum. Então, eu escolhi essas histórias para iniciar os capítulos do livro, diante de... Ao escrever cada capítulo, eu ia imaginando qual música que contemplaria essa fala. Então, lá no meu Instagram, lenice.escritora, eu fiz vários posts, né? E aí eu estou falando de cada capítulo, de cada música e falando sobre ele. Quem tiver a oportunidade de ler, né? Me sigam lá, por favor, e leiam. Então, eu coloco só o início e dou uma explicação. Que vale a pena. Que eu considero, né? Que eu considerei viável e que vai contribuir com as nossas reflexões. E vale a pena essa reflexão, porque a gente cresce ouvindo, né, essas narrativas e ali naquele momento é só uma música, mas tem uma mensagem ali. E aí tem uma música que me incomodava bastante, mas que eu não coloquei aqui, não sei porquê, e depois eu fiquei lembrando dela, né? É uma música do Nelson Gonçalves. Aí tem um trecho, eu amo Nelson Gonçalves, nada contra Nelson Gonçalves, mas eu tenho um trecho da música dele que fala assim: pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Olha, que triste, né? Eu tenho esse consolo e essa alegria. Ele foi para a boemia, mas eu estou feliz porque ele gosta mais. Mas ele volta para casa. Mas ele volta para casa. Então, a gente vê como que isso é estrutural, né? Como que isso estava presente na sociedade. Nossa, e que passado, era a questão da Amélia, né? Era o que existia ali naquele momento, né? E mesmo hoje, algumas letras ainda reforçam, né, esse lugar da mulher. Então, é bom a gente observar e, ao consumir esse tipo de música, identificar essas falas. Não contra as músicas, não para cancelar a música, mas para refletir. Para refletir. Meu filho, está vendo esse trecho dessa música aqui? Olha, a gente vai pensar, você vai pensar diferente. Muito bom. Lenice, o que você espera que essa obra provoque em quem vai lê-la? Eu espero que haja reconhecimento de si, né? Coragem, movimento, né? Reconhecimento, coragem, movimento. Eu não sou assim, não vivo assim, mas eu conheço quem vive assim, eu conheço quem, né? Eu posso ajudar de alguma forma. Quem eu posso ajudar. Eu espero que a história desse livro venha nesse viés de ajuda. A sensação que eu tenho, Lenice, é que foi a sua primeira sensação, né? Esse incômodo que você sentiu ao conhecer a personagem, né, principal, que o livro é todo baseado numa história real, esse incômodo que você teve, eu gostaria que ele chegasse em cada uma das mulheres que leem livros, homens também, que esse incômodo permanecesse ali, sabe? Porque a gente pudesse olhar com mais amor as pessoas à nossa volta, as relações com mais amor, para que esse tipo de situação não volte a acontecer, né? Não aconteça novamente. É verdade. E que a leitura ela não termine apenas no livro, né? Que ela continue na vida. Quando você lê, quando você muda alguma coisa, tudo muda ao seu redor.
e que é na vida que as coisas vão mudando e vão transformando. Um livro transforma a gente, né? Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso. Tem aumentado muito o número de publicações com essa temática das relações humanas e da violência contra a mulher. Você acha que, de alguma forma, a gente ter mais acesso, falando mais sobre isso, é uma maneira de ajudar as mulheres a se reconhecerem? Com certeza, Ana Paula. E eu, assim, nada contra as novas tecnologias, eu procuro, né, de acordo com a minha idade, eu ainda procuro estar antenada com as novas tecnologias, mas nada substitui uma leitura no livro, no papel, sabe? E aqui, as mulheres, elas vão ter um tempo a mais para pensar. Uai, será que é isso que está acontecendo? O que eu posso fazer? A leitura, eu costumo falar que quem lê, aliás, parafraseando lá o Paulo Freire, né? Sim. Quem lê compreende melhor o mundo e as pessoas. Sim, que lindo, né? E a gente tem mais acesso à informação hoje. As leis estão mais rigorosas também, né? Hoje existem as leis que amparam, né, entre aspas, que amparam as mulheres. Sim. E que, para que essas leis funcionem de verdade, é preciso que as mulheres procurem por elas. Sim. Né? Não se escondam por vergonha, por medo, mas que a gente sabe, Lenice, que ainda tem muito o que fazer, né? Muito ainda, o trabalho ainda é grande. Já avançamos bastante, mas ainda há muito o que fazer. Mas tem uma esperança, né? A gente pode ter esperança. Com certeza. A esperança, ela não pode morrer. Porque se a esperança morrer, aí a gente perde morre tudo, né? A gente perde tudo. Se a Catarina pudesse falar com as mulheres de hoje, o que você acha que ela diria? Escute a sua voz, antes que o silêncio vire rotina. Porque eu sempre fui assim, eu sou assim, e eu vou continuar calada, porque se eu falar, nada vai resolver, ninguém vai me escutar. Escute a sua voz e fale que o seu coração está cheio. Que lindo. Lenice, para você, qual que é a principal mensagem desse livro? Que toda história pode ser reescrita. Né? O final é surpreendente. Toda história pode ser reescrita. Porque toda história tem começo, meio, aí eu vou dizer, e meio. Porque o fim... a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Fim. Agora, a história de Catarina no livro, é lógico que eu se adaptou a várias situações. Eu inspirei na Catarina, na vida normal dela. Mas no livro, é lógico que o final de Catarina seria outro final, né? Sim. Por isso que é uma história que é uma ficção baseada em fatos reais. Sim. Né? Que isso fique muito claro e que nesse livro as mulheres possam se enxergar e ter coragem para buscar atitudes. Lenice, uma curiosidade. Essa senhora que você conheceu e que viveu esses dramas, né? Mais ou menos assim como a Catarina, ela ainda é viva? Ou ela já faleceu? Essa senhora, ela é viva, mas eu não tenho assim contato, né? Na época eu ouvi a história dela, a história me incomodou, eu cheguei a visitá-la, conheci o marido dela, mas depois ficou distante porque aí perdi o contato, né? Porque essa aqui a história não é a história dela, ela é baseada na história dela. Sim. Para quem está ouvindo a nosso podcast aqui, que acompanhou a gente até agora, né? E vive uma situação parecida, ou conhece alguém numa situação parecida, qual que é o primeiro passo? Como que o próprio livro traz isso, né? Como que Catarina foi construindo isso aos poucos. Mas quem está em casa, o que eles podem fazer? Qual o primeiro passo? Então, como a gente já até falou inicialmente, a pessoa precisa reconhecer, identificar, porque sinais haverão.
Sim. A pessoa precisa perceber esses sinais. Dar nome, né? Dar O que está nome, sentindo. pedir ajuda. Uhum. É isso. Lenice, conta pra gente onde que o livro será lançado e como que as pessoas podem fazer para adquiri-lo. Então, já está A o pré-venda. lançamento, a pré-venda na Amazon. Sim. As pessoas, através de um link que a gente vai disponibilizar, Sim. aqui as pessoas podem adquirir. Se elas forem no meu Instagram diretamente, né, lá também. tem o link onde você vai para a pré-venda e já encomenda o livro, aí ele já chega no início de maio. Então, Sim. depois do Dia das Mães, é que acontecerá o lançamento do livro oficialmente. A gente ainda não definiu exatamente o local, sabemos que vai ser numa livraria. Sim. E a gente, lá no meu Instagram, vou continuar informando todas as informações. Sigam lá. Nós teremos lançamento em Vitória e em Vila Minas Velha. Gerais. Vila Velha e Minas Gerais. Isso Muito mesmo. Bom. É uma mineira vivendo em Vila Velha. Capixabas. Ana Paula, o meu desejo, a minha oração é que este livro chegue a todas as mulheres que necessitarem dele. Mesmo que elas não adquiram um livro, mas que elas tenham acesso à história do livro. Que elas acreditem que elas são capazes, que elas são mais fortes do que elas imaginam. E que elas possam chegar a lugares e a acontecimentos inimagináveis na vida delas, que elas não dependem de mais ninguém para determinar o caminho que elas vão seguir, tá? Que essas mulheres busquem aquela força que Deus deu para elas lá na criação, porque Deus não deixou ninguém para ser infeliz. Ele quer que as pessoas sejam felizes, mas a pessoa tem que buscar essa felicidade, achar uma forma de buscar essa felicidade. Tá? E reescrever a sua história, né? E reescrever a sua história. Então, que esse podcast chegue a lugares inimagináveis, tá? E que a história seja reescrita. Né? Lá, na oração do Pai Nosso está escrito: livrai-nos do mal. Peça isso, livrai-nos do mal, que você vai encontrar o caminho. Que linda mensagem, Lenice. Lenice, muito obrigada por essa conversa tão profunda e tão necessária. Tristicina, Tristicena não é apenas um livro, é um convite à consciência, à escuta e à transformação. E para você que nos ouviu até aqui, se alguma parte dessa conversa tocou você, não ignore. Às vezes o primeiro movimento de liberdade é simplesmente reconhecer. Eu sou Ana Carvalho e esse foi mais um episódio do Conversas Sistêmicas.